Fala pessoal, estamos de volta com mais um For Talk. E hoje eu tô sozinho, Marina tá de férias, então alguém tem que trabalhar, sobrou para mim. O Serginho não tem férias não, né, Serginho? Não tem férias, tem que trabalhar, né? Então, enquanto a Marina tira férias, a gente trabalha por aqui. E para mim é um prazer te receber, Luiz Felipe Dávila, mas que prefere chamar Felipe Dávila. É isso aí, Luiz. Porque já é um planejamento para pré-candidatura? Tirar um nome, né? Muito nome, fica difícil para guardar. Simplificar, então, né? Simplificar, vamos ficar com Felipe Dávila. Simplificar. Mas eu te conhecia há pouco, obviamente por referência e amigos em comum, mas sempre marcado como Luiz Felipe Dávila. Então tem que pensar nisso aí. Tem que treinar um pouco. Tem que pensar nisso aí. Bom, Felipe, você é pré-candidato, né, à presidência da República pelo Novo, fundador e publisher do Virtu News, né? Isso. E também foi o criador de uma das revistas mais bacanas que a gente já teve aí, que é a Brave, né? Isso aí. Um projeto fantástico. Então, bem-vindo aqui ao For Talk. Vamos bater um papo. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com você. Obrigado. Então, vamos lá. Começando para a galera que não te conhece, que precisa te conhecer por esse desafio aí na pré-campanha para a presidência da República, né? Que até lá tem um longo caminho, apesar de pouco tempo, tem um longo caminho para se decidir. Mas quem é o Felipe Dávila? O Felipe Dávila é um cientista político, das ciências políticas na França e depois um mestrado na Universidade de Harvard. Aí voltei e criei o CLP, o Centro de Liderança Pública, que é uma ONG voltada para a formação de lideranças públicas e para a melhoria da qualidade da gestão nos estados e municípios. Então, nesses 3 anos, Sérgio, nós formamos mais de 9 mil líderes públicos e hoje são pessoas que estão fazendo a diferença na política municipal, política estadual. E ajudamos a implementar centenas de projetos em cidades, na melhoria da gestão pública. Então, é muito legal que é uma experiência prática no campo de como fazer a política pública sair do papel e ser implementada. E eu sempre acredito que são 2 coisas que fazem isso: bons gestores, boas pessoas, bons líderes e, por outro lado, capacidade de implementação das políticas públicas. Então, esses 13 anos a gente conseguiu construir uma bela história aí com o CLP nessa transformação do Brasil. E também outro lado jornalista, que você já conhece, eu sou jornalista há tantos anos, como falou, eu criei a Bravo, a República, que era uma revista de política. Eu conheço porque eu sou publicitário, né? Então isso aí por isso que eu conheci esse lado. É isso aí. Aí escrevo nos jornais com frequência, hoje ainda sou colunista do Estadão. Então, eu sempre estudei política, discuti política no noticiário e botei a mão na massa ao criar o CLP e ajudar a implementar a política pública e a formar líderes públicos. Você tem algum exemplo, algum case que você possa citar do CLP que realmente foi colocado em prática e hoje mudou um pouco a questão de políticas públicas de algum estado, alguma região? Vários. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na parte de... Nós criamos o ranking de competitividade dos estados brasileiros. É um ranking muito legal, porque tem lá 70 indicadores e ajuda os estados a melhorar os indicadores. Então, é muito legal, porque os estados procuram o CLP e sabem que não vai dar para melhorar todos os indicadores. Então, tem que escolher. A gente quer, por exemplo, melhorar o indicador de educação ou de saúde. Aí o CLP vai lá, monta o time da secretaria, escolhe o projeto, ajuda a definir o escopo do projeto e como melhorar os indicadores. Então, é muito legal, porque a gente fez isso na área de saúde e educação, principalmente na área de planejamento, né, como melhorar saneamento de finanças públicas, é uma coisa que a gente trabalhou com várias cidades e estados. E é um grande prazer, porque você vê, Sérgio, o Brasil que dá certo, o Brasil do político engajado, do servidor público que quer fazer a diferença. Então, é muito legal, porque a gente consegue trabalhar com todos os partidos, isso é uma coisa suprapartidária, e ver que tem gente querendo fazer a diferença na política pública em vários partidos. E isso até ajudou, me inspirou a escrever vários livros que eu publiquei, inclusive esses últimos 10 mandamentos, do Brasil que somos ao país que queremos, muito voltado para essa questão assim, olha como a política pública, na prática, pode fazer a diferença e mudar a vida das pessoas na ponta. Muito bom. Assim, eu vejo esse tipo de iniciativa e me motiva muito. E, ao mesmo tempo, muita gente é negativa e acha que o Brasil é o país do futuro, que o país tem... Eu vejo, por nós sermos
uma jovem, né, um país muito jovem, e um país com grandes desafios continentais, eu vejo que a gente tem evoluído bastante, na verdade, né? Enquanto todo mundo olha o lado negativo, eu acho que a gente tem evoluído muito como nação, como país, de maneira geral. E, inclusive, agora com a população mais engajada participando da política, você não acha? Isso é que faz a diferença. É a participação da população na política. Todas as reformas importantes que nós aprovamos esse ano, apesar de todo o problema político, o governo aprovou porque a população apoiou. Reforma da Previdência só saiu do papel porque as pessoas foram à rua e lutaram pela reforma da Previdência. Aliás, nós no CLP estávamos muito engajados na reforma da Previdência, e eu digo que é um case no mundo, porque é a única vez que as pessoas foram à rua a favor da reforma da Previdência. No mundo inteiro as pessoas vão contra. Então aqui fomos a favor. Aprovamos recentemente o marco do saneamento básico, uma coisa fundamental nessa. Hoje 100 milhões de brasileiros não tem esgoto tratado, cara. Não tem água, 35 milhões. A gente tem aqui o Bauru, aqui do lado, aqui, que não tem saneamento. E tinha bairros e bairros em São Paulo também. Então, quer dizer, você acha a cidade mais rica do país. Então, assim, coisa importante. O marco das startups agora, coisa super importante para a galera que está aí abrindo empresa, entrando na área de tecnologia. Poxa, não tinha o marco das startups. O que todo mundo fazia? Criava startup fora do Brasil, porque aqui a legislação dava mais dor de cabeça do que nada. Então, assim, a pauta, como você falou, no Brasil, ela anda, apesar da crise. O problema é que a velocidade que ela anda é muito lenta comparando com os nossos outros países emergentes, né? Então, vocês estão crescendo. Pô, eu falei, a geração moça hoje não sabe o que é crescimento econômico no Brasil, né? Nasceu no Brasil que já crescia 2,5%, agora cresce 0%. Pô. Não sabe o que é crescer 7,5%, né? Mas é o que eu falo, eu acho que a gente tem desafios diferentes. Né? E, além disso, a gente tem um sistema político bem complexo, que vai ser um desafio grande para quem estiver na próxima cadeira. Mas isso é que a gente falou, né, Sérgio? Quando a população está engajada, quando ela pega aquela bandeira, ela entende a importância daquilo. Reforma da Previdência, eu sempre falo assim, por que ela foi aprovada? Porque tinha a ver com fim de privilégio. As pessoas entendem que privilégio é ruim, porque cria mais desigualdade no Brasil. A pessoa vai à rua e luta. Então, eu acho que eu tenho visto esse movimento da população cada vez mais engajada politicamente, participando e tal. E isso eu acho que é o único antídoto para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam. Por mais que não aconteça da maneira ideal, isso aí. Tem que acontecer de alguma forma para que a população esteja satisfeita, né? Que foi a reforma da Previdência. E eu acredito que só assim a gente vai conseguir fazer a reforma tributária, a reforma administrativa, fazendo com que a população entenda a necessidade da reforma para a continuidade do nosso país. Senão, não funciona. Você tem toda a razão. E aí, o problema não é da população, é da política. Porque a gente não consegue explicar direito para as pessoas como essas reformas vão melhorar a vida delas. Reforma tributária vai melhorar a tua vida, você vai pagar menos imposto. Reforma tributária, você que vai contratar Só que aí tem o corporativismo, né? É isso. Você vai a Brasília, entra no aeroporto, você toma panela na cabeça, gente buzinando e gritando, se votar a favor, não volta, né? É isso aí. E aí, como é que o político tem a coragem de chegar lá e... Né? Além de ter os interesses próprios, como é que vou desagradar meu eleitor? Mas olha que legal, né? No caso do Partido Novo, a gente, apesar de tudo isso, o partido votou inteiramente, a bancada, os 8 deputados, sempre contra a pauta do corporativismo, apesar dessa pressão. Eu tive vários com os deputados desembarcando lá e a turma reclamando, xingando, né? E a turma tem a coragem de ir lá e votar contra, né? Votar contra esse absurdo dos precatórios, o calote em precatório, votar contra orçamento secreto. Então, você tem que ter coragem. A política, se não tiver coragem, você vira mais um serviçal do corporativismo. Aí a pauta da população não anda. Mas isso é uma coisa que eu quero saber. Você que entende bastante, aí, estudou fora ciências políticas e tal, escreve sobre política, por que você acha que o Novo é o lugar certo para que você possa tocar essa parte política da sua vida? Porque é isso. É um partido que eu estou em sintonia com os valores. O Novo aprovou todas essas matérias importantes que a gente está falando aqui, marco do saneamento básico, a questão do marco das startups, a reforma da Previdência,
E também jogou duro contra os privilégios. Foi o único partido que votou 100% contra os privilégios. Cara, a gente gasta 2,5 bilhões por ano com privilégio, principalmente do magistério. Cara, não é possível hoje no Brasil você ainda ter gente que estoura teto do salário, que devia ser exemplo na gestão pública, que tem auxílio moradia, auxílio viagem. Agora mesmo... Aonde? No magistério? No magistério, no judiciário. Sim. Agora mesmo, 2 semanas atrás, foi derrubado, você não acredita, no meio dessa crise, tinha auxílio Pilates para a turma do TCU. Custava 280 mil. Não dá. Então a gente está num mundo que, cara, o corporativismo tomou conta do Estado. Então, assim, ou você tem um partido político que desafia isso. Por exemplo, essa semana mesmo, a semana passada, como você sabe, nós desafiamos, entramos com uma ação no Supremo contra os 5,7 bilhões de reais do fundo eleitoral. Um absurdo. A gente vai tirar dinheiro do contribuinte numa hora dessa, cara, de pandemia, das pessoas na miséria, passando fome, e nós vamos gastar 5,7 bilhões com campanha política. Não faz o menor sentido. Não, eu acho que faz total sentido a gente lutar contra, mas eu acho que muitas vezes isso é chover no molhado, porque... Óbvio que é uma bobagem pensar dessa forma, mas o desafio para mudar os interesses, corporativismo, dentro de uma Câmara dos Deputados, que cada um tem o seu interesse, seu silo de poder ali, é muito difícil, muito complicado. Assim, não é fácil. Mas olha, vou dar um exemplo. Inclusive, muita gente põe culpa no governo federal, no Bolsonaro, de muitas coisas, mas eu sei, né, porque também tenho uma visão política, que muitas das coisas não dependem do governo federal, depende da Câmara dos Deputados. E aí eu fico vendo a população colocando culpa no governo federal, ou que fosse outro presidente, tá? Não é o Bolsonaro, que fosse outro presidente, quando tem que aprender a votar melhor em quem os representa na Câmara dos Deputados. Porque é por ali que passa realmente as aprovações necessárias para que o povo tenha uma vida melhor. Né? É isso aí. E aí tem uma reforma muito importante, e essa eu vou dizer que foi um fracasso nosso do CLP, porque a gente perdeu essa votação, mas a gente continua insistindo, e o Novo também insiste, que é a questão do voto distrital. O voto distrital é muito importante. O que o voto distrital faz? Você divide o Estado em distritos eleitorais. Então, o deputado só pode disputar a eleição ali. Ele não tem que ficar defendendo o interesse do corporativismo. É muito isso. Como ele não tem uma base fixa, ele corre o Estado através de voto. Então, se ele se queima num lugar, ele tem outro lugar para disputar a eleição. Na hora que você tem o voto distrital, o Sérgio é o nosso representante aqui da Paulista e tal, não tem como fugir. Sim. E aí você vai ter que olhar para o que a população na Avenida Paulista está pensando sobre aquele assunto. Então, isso muda demais a qualidade do voto, né? É verdade. O voto distrital é uma reforma política muito importante que a gente tem que aprovar. Mas, dando um exemplo, assim como é possível, você vê o governo lá de Minas Gerais, que é o nosso governador do Novo, o Zema. 3 deputados só na Assembleia e conseguiu arrumar as finanças do Estado, atrair investimento, aprovar reformas importantes, como a reforma administrativa. Então, assim, quando você tem liderança política, você compra algumas brigas, mesmo tendo minoria. E eu acho que um pouco que esse governo faltou é deixar claro quais eram as brigas que ele estava a fim de comprar. Porque na hora que isso está claro, a turma do corporativismo e junta a população, a pressão da sociedade com a vontade política de comprar aquela briga, você consegue romper essa barreira do corporativismo, mas precisa estar muito clara essas barreiras. Mas você não acha que no início, para que a gente não possa colocar a energia da conversa só em governo federal, Bolsonaro, não sei o quê, o Ministério da Economia, sobre a gestão do Paulo Guedes, estava muito claro quais eram as brigas que eles queriam comprar. Só que aí veio essa maldita pandemia. Sim. E aí, em cima disso, os interesses escusos em torno do dinheiro que essa pandemia movimentou, que foi um negócio sobrenatural. Então, você não acha que estava muito claro e depois a coisa se deturpou por causa da pandemia? Eu acho que no começo a pauta econômica, principalmente, estava clara, estava dada. Muito claro. A gente estava todo mundo... todo mundo entendendo o que o governo Até o Novo estava... É isso aí. Né? Mas aí o que faltou, ao meu ver, no governo? Faltou articulação política para comprar as brigas. Porque não adianta você ter um cara competente ou um ministério de gente competente se não tem alguém que vai lá negociar. Então, essa ponte faltou. Isso geralmente é feito na Casa Civil. Geralmente isso, e era ocupado por militar. Talvez aí não rola. Então, as coisas, essa turma não tem relação com os deputados. Só para dar um exemplo. Nada contra os militares. Na verdade, eu acho que são muito preparados, mas ali é uma cadeira muito
que tem que ter alguém que tenha uma visão política. Tem que ser do jogo. Negociar. Tem que ser do jogo, né? Aliás, eu sempre eu tive uma conversa com o Paulo Guedes logo no começo do governo e eu falei para ele, cara, você tem um craque aí dentro do teu ministério que você devia usar para articulação política, que era o Rogério Marinho. Aí eles brigaram. Mas é uma pena, porque o Rogério tinha aprovado a reforma trabalhista. Sim, e fez um trabalho exemplar. Não, a trabalho e a previdenciária. Depois, quando ele foi para o governo, quem costurou a aprovação da reforma da Previdência foi ele. Depois ele saiu. Eu lembro que quando aprovou, não sei se você lembra a cena emblemática dele caminhando com a equipe dele pela esplanada do Congresso até o Ministério, lembra? É isso aí. Então, assim, você tem que... É que nem um time, né? Você tem que saber qual é o talento de cada um. Se um é elaborar política pública, o outro, cara, é ir lá na frente e fazer o gol, e é articular isso com o Congresso. Então, eu acho que o governo pecou nisso, sabe? Tem gente mais talentosa para o jogo político para amarrar. Concordo. E me fala uma coisa, por que o Felipe e não o Amoedo dessa vez? Aquela atitude dele ali na Paulista detonou a posição dele dentro do partido, dele ter subido lá junto com a central sindical. Sei que todo mundo te pergunta disso, fala sobre isso, mas aquilo ali eu acho que foi um erro mirim dele, né? Eu acho que a questão com o Amoedo primeiro se colocou o nome, né? Sim. E aí ele recuou e tirou a sua candidatura. Eu acho que ali faltou, depois da eleição, da grande vitória que o Amoedo teve em 2018, um pouco mais de tempo em continuar fazendo a costura política dentro do partido, ganhando o partido, dando atenção aos seus mandatários. Enfim, não podia ter parado o processo. Eu acho que essa esfriada e depois voltar acabou criando... E eu acho que se expôs demais também, né? A autoexposição de imagem, você vê aí o Dória, durante a pandemia, que estava fazendo aí o trabalho dele no governo, se expôs demais. Todo mundo que se expõe demais, eu acho que desnecessariamente, né? A questão da exposição, como você falou, assim, a gente tem que fazer crítica sempre em torno de propostas. Eu acho que a crítica, quando ela é personalizada, ela primeiro esvazia o argumento da proposta, que a gente vai estar discutindo a proposta. A gente está falando aqui, olha, a pauta do governo estava certa. Por que não andou? Porque não tinha articulação política. Então, vamos discutir articulação política. Não vamos discutir o Bolsonaro, o Bolsonaro. O presidente da Câmara, não. Articular. Você está com um time e está faltando centroavante. Tem interesse de dois lados. É isso aí. Esse aqui é um time, tem um monte de craque aqui, mas está faltando centroavante, não vai fazer gol. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que a gente tem que ser crítico, sim, duro nas questões de propostas. Por que a proposta não... Por que as privatizações não andaram no Brasil? Por que a gente não conseguiu privatizar e críticas construtivas. Eu faria dessa forma. Eu faria, né? Tinha que fazer isso. Por que não foi? O que priorizou? A pandemia atrapalhou, mas como é que podia ter recuperado a pauta? Mas então, assim, o que eu acho que na política a gente não pode fazer é atacar a gente, sabe? Atacar no pessoal, assim, o cara é ladrão, corrupto. Isso aí é bobagem. A gente tem que ter... E outra, a população quer isso. Quer saber como é que você vai resolver os problemas dela. Não quer saber se você gosta ou não gosta da pessoa. E outra coisa, na política, você tem que trabalhar com todo mundo. É o que você falou, você está no meio do Congresso, você tem que conversar com todo mundo. Se você não conversar, você não tem uma matéria aprovada. Óbvio. Tem que... você tem... não, a Câmara dos Deputados só tem bandido. Quem elegeu esses bandidos? Foi o povo, meus queridos. Foi o povo, não Aliás, foi? Vote melhor. Vote melhor. Entenda melhor. Então... Não liga para o seu amigo no dia da eleição e fala assim, Sérgio, você que gosta de política, me dá o nome de um deputado para votar. Não é assim que se vota. Exato. Você vê esse negócio aí, não, porque o Bolsonaro se aliou no Centrão. O Centrão está se aliando ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito e a Câmara também. Ele tem que articular com o Congresso, tem que, né, de maneira geral. Então, isso faz parte. E o centro é muito relevante efetivamente dentro da Câmara dos Deputados. Aliás, voltando à questão do centro, né, só para ter uma comparação... O Novo é de centro? o novo é da direita. Mas, olha, só pegar um pouco um exemplo em concreto. No governo Temer, o mesmo centro aprovou teto do gasto, aprovou reforma trabalhista e aprovou a reforma do ensino médio. Ponto. Por quê? E não só por isso, porque... é a grande massa política dentro do Congresso Nacional. Então, isso é natural, né? Não tem... isso eu acho e todas essas pautas contra o corporativismo, tá certo? Ele foi lá e votou. Exato. Então, assim, tinha time, Por isso que eu acho que a gente está evoluindo. Mas você acabou de falar esse negócio de nominar as pessoas, essa guerra, inclusive que o Amoedo entrou aí, começou a brigar no Twitter. Eu às vezes, fico vendo, eu acho que está meio infantilizado essa guerra
declarada nas redes sociais, você não acha? Inclusive, eu vejo algumas pessoas do próprio Novo entrando nessas briguinhas e fazendo piadinhas e ironias dentro das redes sociais. Eu acho que é uma falta de compromisso com o povo, você não acha? Eu acho que a gente tem que, como eu disse, parar desse personalismo político. Isso só aumenta a polarização, isso aumenta esse radicalismo e que isso é ruim para o Brasil. O Brasil precisa retomar o diálogo, precisa retomar a tolerância, precisa um respeitar a opinião do outro sem querer um matar o outro. A gente pode discordar e não é por isso que eu discordo de você que nós somos inimigos. Não, claro. Faz parte do jogo. Então, assim, eu acho que tudo que fomenta isso é muito ruim para a política e é um desgaste para a democracia, para a liberdade, para tudo que a gente precisa. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atitude mais madura. E outra, e quem está na política, eu digo, tem que aguentar tomar uns tomates no sentido de que, se alguém entrar no teu Twitter e começar a reclamar ou xingar, ignora, vamos tocar pau, vamos discutir matéria. Não, e se fizer sentido, você avalia, né? Lógico, vamos discutir proposta. Então, eu acho que a gente tem que ter essa campanha, uma discussão em torno de propostas. É muito importante a discussão de propostas, porque a situação do Brasil hoje é muito difícil, como a gente está falando, estagnação econômica, alto desemprego e aumento da miséria, não é fácil. E é um desafio que, como você falou, tem consequências, sim, da pandemia, é uma situação que a gente tem que sair. E já vem de uma herança ruim. Então, assim, é uma consequência de coisas. Então, a gente tem que votar de maneira mais consciente. E, como você falou, ou é a participação cívica nesse jogo, ou a gente não consegue tirar o Brasil do atoleiro que ele está hoje. E eu acho que, por questão de timing, né? A gente sabe que tem um longo caminho pela frente aí, né, para as eleições, mas ao mesmo tempo nós somos um país gigantesco. Tem gente que acha que o Lula é presidente até hoje, né, no Brasil, por incrível que pareça, e é verdade. Então, como é que na sua cabeça o tempo que você tem para poder se tornar conhecido no Brasil como um todo, para poder realmente que a sua campanha tenha êxito? Eu falei que eu me inspiro muito na história do Zema, né? Que o Zema vinha ali com 2, 3 pontinhos ali, aí começou a chegar perto da eleição, começou a crescer, e no debate, quando começou o horário, aí ele fez uma enorme diferença, ganhou no primeiro turno de uma forma surpreendente, que nenhuma pesquisa dava que ele ia ganhar, e virou o jogo. Eu acho que vai ser um pouco assim, nós vamos estar discutindo proposta, nós vamos estar fazendo uma campanha serena nesse sentido, de discussão de propostas, deixar os arranca-rabos acontecer do outro lado, e o eleitor perceber que isso é um diferencial. Pô, esse cara realmente quer discutir o Brasil, não quer ficar entrando nessa batalha de ideologia, o pessoal. Não é isso que eu quero fazer. Meu papel nessa campanha muito é qualificar as propostas e o debate político. Eu acho que a gente está precisando de um debate político de qualidade. Isso é que vai fazer com que a população entenda nessa campanha as coisas fundamentais que ela precisa se engajar para o Brasil mudar, crescer, prosperar, voltar a gerar renda e emprego. Esse é o mote da nossa campanha. Nós queremos discutir retomada do crescimento econômico, nós queremos discutir a questão da segurança jurídica, de que as leis sejam cumpridas, nós queremos discutir a questão do meio ambiente, que é fundamental, né, Sérgio, para trazer investimento hoje. É isso que eu queria te perguntar, assim, até emendando, desculpa te interromper, mas já interrompendo, que é o que você falou, a gente tem que saber as brigas que a gente tem que comprar. Quais são as principais bandeiras que você vai levantar e as brigas que você vai comprar? Já falou meio ambiente, segurança jurídica, mas efetivamente de projetos. Bom, vamos lá. Na parte econômica, abertura unilateral da economia brasileira. O Brasil precisa abrir sua economia para o mundo. Nenhum país do mundo ficou rico se fechando com essas muralhas do protecionismo que tem no Brasil. Nós precisamos voltar a ser competitivo, nós precisamos voltar a produzir mais e melhor. Portanto, o Brasil tem tudo para ganhar mercado externo. Quando você fala no unilateral, é dando proteção pro... Não, é abrindo, porque geralmente assim, você quer abrir a economia dependendo de tratados internacionais que você assinar com um país. Não, não vamos assinar tratado com ninguém, nós vamos abrir mesmo a economia. Vai ter um programa para diminuir as alíquotas de importação e abrir. Você imagina isso? Eu falei assim, olha para o cidadão. O telefone que a gente compra, daria para você comprar 2. Metade do que a gente está pagando é proteção para o mercado local. O carro que a gente compra, daí para comprar 2 carros, porque metade é imposto de proteção. Tem que acabar com isso. Isso vai baratear os bens para os consumidores. Mas você não acha que a gente vai acabar de matar a nossa indústria com a concorrência? Porque, por exemplo, se a gente olhar
para o agro, que todo mundo fala, porque né, a gente já tem bastante empresa, inclusive camuflada, aqui, chinesa, produzindo aqui no Brasil, como se tiver... Tem um laranjazinho lá produtor brasileiro, mas no fundo, é capital chinês, indústria chinesa, trabalhando já aqui num mercado muito relevante nosso. Você imagina nos demais, né? Então, mas pensa o que aconteceu com o Brasil. A produtividade, quanto a indústria exportava, quanto caiu? Quanto a indústria perdeu? Eu concordo. Então, por quê? Porque a proteção fez com que a nossa indústria se tornasse menos competitiva. É que nem se jogar na Liga C, na Liga B, na Liga A. É outro jogo. Então, a gente precisa voltar. Mas na China não tem proteção? E, ao mesmo tempo, eles estão abertos para o mundo? A China tem uma coisa interessante. Sim, tem proteção para o mercado interno, mas as empresas chinesas são competitivas na arena internacional. Então, e as nossas não são. Esse é o ponto. Mas eu acho que, inclusive, a gente falando de subsídio, lá na China, eu participei de uma reunião onde, numa cidade, onde a primeira-ministra participou da reunião, viu o projeto do investidor brasileiro, aprovou, fez a proposta de subsídio local, e aí o negócio começou, e hoje essa indústria é uma indústria de calçado gigantesca lá. Aqui no Brasil é o contrário. A gente tem poucas empresas tendo apoio, né, e por muito tempo, grandes empresas, a indústria automobilística e outras, e o empreendedor que está começando, zero incentivo. Então, mas subsídio. Isso é uma questão super importante, porque como é que funciona, na verdade, lá fora? Porque foi Coreia, não foi só a China, não, Coreia do Sul foi assim. Primeiro é o seguinte, primeiro você prova que a sua empresa é boa e competitiva. Aí o governo te ajuda a se transformar numa multinacional e competir no mercado externo. Aqui a gente faz o contrário. Você começa a dar dinheiro. Nenhuma política industrial no Brasil, nos últimos 20 anos, focou no aumento de produtividade e competitividade da indústria brasileira. Era proteção de mercado mesmo. E aí o que acontece? A nossa indústria não conseguia competir. Aí, assim, e aí não consegue competir de jeito nenhum assim, não, agora precisa ter conteúdo nacional. Aí você vai criando mais dificuldade, que ao invés de transformar essa indústria em algo mais competitivo, você está piorando a qualidade dela competir. Por exemplo, se você abrir unilateralmente a economia, você imagina só de equipamento e máquinas, as mais modernas, por 40% do preço, as indústrias brasileiras vão poder começar a comprar para competir. Assim que a gente vai competir. Mas essa é a minha dúvida. Será que vai ser indústria brasileira ou uma indústria chinesa no Brasil produzindo e tirando riqueza daqui? Essa é a minha dúvida, entende? Então, a gente tem que pensar o seguinte. Hoje, todas as corporações, o que a gente chama das multinacionais, você nem sabe de qual é o capital, né? Porque o capital está totalmente diluído. Tem subsídio. Não tem hoje o capital nacional, né? O capital nacional ficou dividido. No mundo inteiro é corporation. A corporation o que é? Está tudo diluído. Ninguém tem mais 4, 5% de participação numa empresa. Então, essa é a governança do mundo de hoje. Por quê? Por causa das cadeias globais, né? Você vai montar metade do teu produto aqui. Mas existem mecanismos de proteção. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é tão fácil você tirar dinheiro como... Sim, e vai continuar tendo. E leva dinheiro para a China e tenta tirar de lá também. Mas é o que eu estou dizendo. Assim, mecanismos de proteção sempre vai ter, pode ser não tarifário, inclusive. Isso aí porque você quer, por exemplo, eu quero apostar que a indústria de tecnologia vai crescer numa determinada região do Brasil. Se você quiser dar um incentivo, a primeira coisa que eu acho que o incentivo tem que ser sempre com tempo determinado. Você não pode viciar uma indústria em incentivo. Faz sentido a Zona Franca de Manaus receber incentivo há mais de 50 anos? A indústria automobilística no Brasil recebe subsídio e proteção do governo desde o Juscelino Kubitschek. Faz sentido? Não era para essa indústria estar madura e podendo competir no mercado internacional? Na verdade, é uma indústria que cada dia mais com dificuldade. Né? É isso. Então, mas é isso. Você vê, quanto mais subsídio, mais ajuda recebe, mais dificuldade tem, porque você não consegue competir internacionalmente. E aí as indústrias que não tiveram isso, como você falou do caso do agro, a gente consegue economia. E a economia onde cresce 5,4% o PIB do agro e da indústria caiu 0,3%. É isso. Então, assim, a gente precisa ter abertura unilateral da economia para a gente retomar. Eu acredito muito na capacidade empreendedora do brasileiro. Acho que poucos países do mundo tem gente que tem tanto empreendedorismo na veia como o brasileiro, cara. A gente é criativo, a gente é... Todo dia tem um novo bilionário brasileiro, um novo unicórnio e a gente fazendo diferença no mundo. É isso, a gente faz a diferença. Executivos brasileiros fazendo a diferença no mundo. As pessoas vindo recrutar talento brasileiro para ir trabalhar. Vai para o Vale do Silício. Vale do Silício. Brasileiro. Né? E pro mundo. Então, assim, eu acredito na nossa veia empreendedora. E essa veia empreendedora está falando assim, eu quero competição, eu quero fazer a diferença no mundo. Então, o governo tem que ajudar essa parte da abertura econômica
para a retomada do crescimento. A segunda coisa é a questão ambiental que você falou, que é muito importante. Hoje, ou nós temos regras para ter um crescimento sustentável, ou não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, nós temos uma oportunidade incrível. Porque qual é o maior problema do mundo hoje? Fixar carbono. E fixação de carbono, o país que é a superpotência de fixar carbono é o Brasil. Nós podemos fixar 50% do carbono do mundo. Então, o que o petróleo foi no século XX, é fixação de carbono no século XXI e nós somos a superpotência. Então, a gente tem que transformar isso em dinheiro. E o mundo está disposto a pagar isso. E a terceira, o que você falou da segurança jurídica, que não é nada mais do que um Estado de direito sem privilégio. O Brasil, você tem uma lei lá, genérica para todo mundo, aí depois tem um monte de privilégio. Assim, não, se você for dessa categoria, você não paga, se for da outra, não paga. Não, a lei tem que ser igual para todos. Isso é um princípio básico da democracia que não existe no Brasil até hoje. Sempre a lei tem qual é a exceção da lei. Aliás, a exceção é a regra. Não, nós temos que fazer o seguinte, a lei vai ser igual para todos, vai ter um tratamento equânime durante a lei. Isso é muito importante para resgatar algo que é a igualdade de oportunidade. Você é autor do livro sobre os 9 estadistas que construíram a democracia brasileira, né? Sim. Dentre eles, tem quais que você admira? E por que 9? Né? E não 10? Porque eu criei um critério muito claro lá. Eu falei que os estadistas que tem lá tem que ter duas coisas. Tem os meios, os objetivos e as consequências da política pública precisam ser eficazes e atingir gerações futuras. Não pode ser só bom para o partido, não pode ser só bom para aquele governo, não pode ser só bom para aquela época. Ela precisa ter reverberado ao longo da história. Então, aí tem uma crítica que fizeram ao livro na época, porque não tinha incluído Juscelino Kubitschek. Eu falei, porque ele não passou no último, nas consequências. Porque as consequências da política do Juscelino foi o Brasil da inflação. E o Brasil da inflação passou a ser o grande câncer das gerações futuras. Por isso que eu não coloquei. Apesar de ter sido um grande democrata, uma pessoa que sempre lutou pela democracia, respeitou a liberdade e tal, mas a consequência da política econômica do Juscelino acabou gerando o Brasil da inflação. E o Brasil da inflação foi um problema para as próximas gerações, por isso que eu não tinha colocado. Mas ali tem figuras, para mim, sempre admiráveis, né? Quando todo mundo acha que 4 anos de mandato é pouco, o Zé Bonifácio, em 2 anos, fez a independência do Brasil, a Constituição brasileira organizou o Estado de Direito em 2 anos de mandato, um negócio extraordinário. Joaquim Nabuco acabou com a escravidão no Brasil e não tinha um voto, porque escravo não votava, só criava coisa impopular para ele, fazia ele perder a eleição, não casou com a mulher que ele amava na vida dele, porque o pai dela era um escravocrata que falava, você não vai casar com o Nabuco, porque o Nabuco é contra os nossos interesses econômicos. Então, assim, o Brasil tem essas grandes figuras. Quando eu pego o caso do Oswaldo Aranha, uma figura que ninguém conhece muito na história do Brasil, poxa, mas na época da ditadura do Getúlio Vargas, ele era o cara dizendo, a gente tem que se aliar com as democracias, a gente tem que voltar a abrir, o Brasil tem que voltar a ser uma democracia, e lutando aquilo no meio da ditadura do Estado Novo. Então, são pessoas que sempre tiveram, assim, eu acho que uma atitude nobre e heróica em relação às batalhas que o Brasil tinha que comprar e não estava muito preocupado na próxima eleição ou como é que... Mas aquilo era importante para o Brasil. Eles se viam como os guardiões do interesse do Brasil. Então, esses são apenas alguns desses grandes estadistas. E o próprio Ulisses Guimarães, que eu menciono lá, que durante a ditadura também foi o grande cavaleiro a favor e lutou mais de 20 anos nas trincheiras da democracia para o Brasil voltar a ser uma democracia em 1985. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, você é um cientista político, e aí o que a gente tem visto aí nas pesquisas, né, que estão sendo apresentadas, aí você, obviamente, não vai me dizer que não acredita, mas como que pode uma pesquisa dar um favoritismo ao Lula, que, por exemplo, não vai à rua, e quando vai tem alguns problemas, né, de gente gritando, ovada, né, e o Bolsonaro que anda, por exemplo, agora ontem, acho que foi ontem, né, saiu para andar de moto e a galera vai lá e ovaciona ele e tal. Como é que a gente consegue acreditar numa pesquisa dessa e se você está se baseando, né, em pesquisa para poder pautar a sua campanha? Olha, Sérgio, eu acho primeiro que pesquisa é o seguinte, a pesquisa é o olho no retrovisor.
As pessoas olham para trás. Então é recall. Então o Lula disputa eleição nesse país desde 1989. Então, assim, é um cara que já está... É uma figura, assim. Falando em eleição presidencial, o Lula está lá, né? Aparece sempre o Lula como candidato. Então, assim, é olho no retrovisor. Então, quem é o presidente da República? Óbvio que tem muita popularidade e, evidentemente, um cara que disputou praticamente todas as eleições do Brasil desde 1989, né? Então, eu acho que é olho de retrovisor. O eleitor ainda não está ligado em eleição. Eu acho que na hora que ele liga em eleição, ele muda o olhar. Ele está pensando aí em futuro. Quem é que vai resolver os meus problemas de hoje? Quem vai fazer o Brasil ficar melhor amanhã? E aí é que a pesquisa começa a mudar e todo mundo fala, pesquisa não serve, tá vendo? Não serve nada, um ano antes da eleição. Não, é hoje a atitude das pessoas. Eu não estou interessado nesse assunto, você perguntar em quem eu vou votar, o nome que vem à cabeça são os nomes da antiga, porque olho no retrovisor. Mas quando começar o pleito, o que o eleitor quer saber é quem é que está olhando para o futuro e quem que vai resolver minha vida agora, o problema que eu estou sentindo agora. Então, eu acho que esse é o problema de que dá essa defasagem em pesquisa. Eu acho que tem uma mudança na pesquisa também, que hoje as pessoas participam muito do cotidiano político e aí, com isso, elas estão muito envolvidas, que, por exemplo, o que a pesquisa aponta de rejeição do atual governo, se você for analisar a pesquisa, é muito ligado ao posicionamento de vacina. Então, às vezes, uma entrevista ou um tweet muda muito rápido a posição da massa. Antigamente, não. As pesquisas eram um ponto de partida, realmente, o olho no retrovisor. E eu participei de várias, inclusive para clientes privados, quando a gente olha, faz uma quali hoje, ela é muito importante para você fazer uma análise daquele momento, uma fotografia daquele momento. Agora, se você projetar em cima daquela fotografia, você vai cometer muitos erros. Exatamente, porque é uma coisa congelada, né? É uma foto e você está olhando o filme, né? E o filme está acontecendo. Exato. E hoje, como as pessoas não sentam mais na frente da TV para poder receber a informação, elas vão atrás da informação, elas mudam muito a grande massa, né? Tirando a parte dura de cada político ou cada partido, essa massa de centro, ela muda muito conforme o cotidiano do que acontece. É verdade. Não, eu acho que a vacina tem, sim, um peso, como você falou, mas eu acho que o peso maior hoje é a questão do desemprego e da queda da renda, né? Isso é brutal. Você conversa com qualquer gasolina, fome, inflação. Mas a rejeição do atual governo é em relação à vacina. Se você for olhar a pesquisa, vacina e não se comunicar com o jovem. Aí agora, sentindo essa questão, como a gente está falando, a gente está olhando o retrovisor, sentindo essa parte da economia, falta de alimento, né, a carne nas alturas, aí eu acho que isso vai ter um reflexo maior nessas próximas pesquisas agora. Eu acho que vai sim, porque todo mundo que você conversa hoje, poxa, olha, na minha casa nós éramos 4, 3 trabalhavam, hoje um trabalha e tem que segurar toda a onda. Né? Não, qualquer um. Todo mundo, então, queda de renda, emprego. Você vai abastecer o carro, você sente. E outra coisa que é ruim ainda nesse momento para quem está no governo, que a economia não vai crescer. Esse ano está dado, entendeu? Então, assim, é uma situação muito difícil. E aí você vai ter que explicar que parte disso é a pandemia, parte não é, mas as pessoas estão assim, não tem dinheiro em casa, inflação alta e comendo meu dinheiro no supermercado e sem perspectiva de emprego. Então, eu acho que essa é uma combinação bem desafiadora, né? É um desafio bem grande. E me fala uma coisa, quando que realmente começa a campanha e qual vai ser a bandeira número 1 que vocês vão levantar? Bom, a campanha, no fundo, oficialmente, a gente já sabe que começa só em agosto, mas o que a gente começa agora é conversar, é andar, escutar as pessoas. Eu acho que uma das coisas fundamentais que nós temos de fazer agora é ouvir as pessoas, né? Política não pode ser só coisa de conchave, de grande partido, olhar pesquisa. A gente tem que ir à rua conversar com as pessoas, entender as pessoas. Eu acho que a política está muito descolada das pessoas. E uma das coisas que eu quero fazer é andar pelo Brasil, é conversar com as pessoas, é entender melhor os problemas e o drama de cada um, porque muda também, muda de país, muda de região, muda de cidade. Aliás, na cidade você vai num bairro aqui é uma coisa, você vai em outro bairro é outra. Então, eu acho que a gente tem realidades diferentes. Eu acho que o político hoje precisa se reconectar com a realidade.
E como você está dizendo aqui, é difícil uma pessoa que está distante da realidade, como é o caso hoje do Lula, que nem pode sair muito à rua, vai aprender toda a realidade via as lentes dos assessores, das pesquisas. É difícil. Sim. Aquilo que ele fazia antes, que era ir à rua, andar... Que não consegue mais. Que não consegue mais. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E a segunda coisa é isso. A principal proposta que a gente tem que discutir é aumento de emprego, do investimento e da renda no Brasil. Esse é o grande problema. Porque o problema da miséria, a gente vai resolver quando começar a gerar riqueza, quando começar a ter emprego, porque não tem como resolver isso. O governo está... Os cofres públicos estão quebrados, porque a gente gasta mais do que arrecada, e esse não é um problema de agora, é um problema de muitos anos que o Brasil tem. Então, assim, não dá. Falar, vamos diminuir a carga tributária. Não dá. Se diminuir a carga tributária hoje no Brasil, não paga a conta. Então, tem que ser responsável. Então, o que nós precisamos é a retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego. Isso é fundamental para resolver os demais problemas, inclusive os problemas sociais. Na teoria, acho que a gente ouve, é música para os ouvidos. O grande desafio é, como que você acabou de falar, quem está sentindo mais na ponta é o povão. É o povão, né? E a gente tem um discurso aí muito amplificado de popularismo, né? Na verdade, é popularesco até. Como é que você vai fazer para poder falar com esse público, para conversar, para poder explicar isso? Você não acha que isso vai ser o seu principal desafio? Conseguir conversar com o povo a respeito das dores reais que o povo tem lá na ponta e fazer com que o povo abrace as ideias? Olha só que coisa engraçada, né? No Brasil a gente está com esse desemprego recorde, que você já sabe aí, mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Mas tem área que está carente de mão de obra. Você conversa com a turma de programação de computação, você fala, turma de games, toda essa porra de tecnologia, ao contrário, tem vaga em aberto, a gente não consegue cumprir as vagas porque não tem gente preparada. Sim. Então, assim, a gente tem que abrir, pelo menos os olhos dos nossos jovens para dizer, cara, o emprego está aqui, ó, ciência da computação, vai estudar isso, vai ser bom de matemática. Para de fazer essa história de direito, faculdade de direito. Você não vai a lugar algum, você não vai ser empregado com isso. Entendeu? E tem que ter uma mudança de coisa. O mercado mudou e isso parece que ainda não caiu a ficha das pessoas. Então, uma das coisas que eu quero fazer é onde é que estão os silos de oportunidade nesse grande Brasil? No agro. Agora os jovens estão migrando da cidade para o interior porque é lá que tem emprego, lá que tem oportunidade. Então, eu acho que o Brasil precisa fazer um mapeamento das coisas que estão dando certo. Aliás, esse é um discurso positivo e não tem nada de ufanismo, não. O Brasil que dá certo, o Brasil do agro, o Brasil dos maquinários aqui, o Brasil da tecnologia que está aqui carente de mão de obra. Tem muito... Olha o número de unicórnios brasileiros que você estava mencionando aqui que surgem. Então, assim, é aqui que está. Agora, se você acha que você vai trabalhar na Ford, na GM, e isso vai ser um emprego, cara, não vai acontecer. E, aliás, cada ano que vai passar vai ter mais robotização nessas coisas e vai acabar o emprego aqui. Então, o Facebook tem 200 mil funcionários no mundo. O Facebook, todo mundo acha que é uma empresa só de software. Não, tem muita gente. Quantos funcionários tem na GM? Tem 300 aqui numa fábrica. Então é isso. Então, assim, mudou o eixo. E o que a gente tem que fazer é mostrar para as pessoas como se preparar para esse novo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter muito programa de requalificação profissional. A gente precisa retreinar as pessoas. Você precisa falar, olha, não tem emprego aqui, mas tem emprego nessa indústria aqui. Você precisa ser retreinado. Precisa ter programa bom de retreinamento. Precisamos ter os cursos profissionalizantes na escola. 48% dos nossos jovens não terminam o ensino médio. Se a gente tivesse curso de programação dentro do ensino médio, esse garoto ia ficar na escola, que ele ia falar, aqui eu vou aprender uma profissão que eu vou sair empregado. Então, eu acho que a gente tem que fazer um discurso realista de como dá para fazer pequenas melhoras e essas melhoras vão trazer emprego, perspectiva, crescimento econômico e investimento. Não adianta querer fazer um grande plano nacional de mudar o Brasil, porque ninguém acredita nisso. Não, o que eu vejo, para mim, o que é fundamental para mudar o nosso país, além, logicamente, que aí eu acho que é uma utopia, que é a segurança jurídica, que é o fim do corporativismo, que eu acho que qualquer um é um desafio muito difícil, mas eu acho que se a gente ataca educação e empreendedorismo, a gente consegue mudar muito. E aí, quando você dá para a população educação, dá informação
e aí você também gera uma geração de empreendedores, e não fica esperando do Estado para fazer. Eles geram e eles mudam o Brasil, eles geram emprego, papapá. Esses dias eu entrevistei o Alfredo Soares, conhece? Sim. Que é sócio do Thales, eles Sim. têm um G4. E quando eles estavam começando com esse projeto, eu encontrei o Alfredo e ele olhou para mim e falou assim: Sérgio, a gente vai ajudar o Brasil a mudar através da educação. E era um projeto desse tamanho assim. Eu falei, pô, menino é ousado. E aí eu entrevistei ele semana passada e o projeto hoje já tem 150 funcionários, já passaram de lá milhares de empresas e agora estão montando um campus. Então, olha isso. É espetacular. Não é? Aliás, o senhor já vai votar no Novo. Essa é a bandeira do Novo, empreendedorismo e educação. Pô. Quem, eu? Não, eu não vou declarar meu voto aqui. Eu voto... mas eu acredito na educação e no empreendedorismo. É isso aí. Você vê, 53 milhões de brasileiros querem empreender. Imagina você contar para esse cara como é que você vai fazer para melhorar a vida dele, para começar a empreender hoje, amanhã. Sim. E outra, em todo lugar, né, Sérgio? Você vai visitar aqui comunidades, o garoto na comunidade quer aprender programação, ele quer aprender game. Então, tem que dar o que as pessoas querem. Sim. Não que você ficar com a sua visão de Estado, não, assim, como é que você vai melhorar? Então, assim, eu acho que o Brasil pode retomar o crescimento econômico de forma rápida se nós conseguimos atacar esses reais problemas da vida das pessoas. E o real problema, você acabou de falar, como fazer com que 53 milhões de brasileiros que querem empreender possam empreender, que eles não sejam massacrados pelo Estado. Principal desafio. Que eles não sejam massacrados pelo Estado. Aqui é o único lugar do mundo que antes de você abrir uma empresa, você tem que ter um contador. É isso, é contador, é lei, muda a alíquota, muda a regulamentação, toda hora muda. Você passa mais tempo resolvendo questões burocráticas na tua empresa do que criando. Entendendo o mercado, se tornando mais competitivo. O brasileiro gasta, como você sabe, 10 vezes mais horas para cumprir suas obrigações tributárias do que qualquer outro país. Nós gastamos 1.500 horas ano, enquanto o segundo colocado é 150. É inacreditável. Então, assim, esse é um país que rechaça o empreendedorismo, né? E isso tem muito a ver com a cultura no Estado, né, Sérgio? É difícil se achar gente no Estado que queira ajudar o empreendedor. Ele está pensando assim, como é que eu vou aumentar imposto? Como é que eu vou regulamentar isso? Como é que eu vou atrapalhar a vida do empreendedor em vez de ajudar o empreendedor? E entendendo que o empreendedor deveria ser a grande mola propulsora do progresso do Brasil. Sem dúvida. Agora, para que a gente está chegando no final aqui, mas para fechar, queria te colocar numa saia justa. Que eu vejo, assim, quer dizer, que você falou, não, deixa a ideologia de lado, deixa aí, né, e vamos discutir propostas e tal. Eu acho que você vai vir muito ali concorrendo com o nosso gestor aqui de São Paulo, o João. E como é que você avalia aí a gestão do João e como é que você se diferencia dele? Porque eu acho que, inicialmente, pelo menos de largada, ele é o teu principal desafio. Não, eu acho que o João Dória fez um bom governo em São Paulo. Acho que em São Paulo, a gestão do João Dória teve boas realizações, principalmente educação. Sabe que tem pesquisa que mostra que o governo tem boa avaliação e ele uma rejeição absurda. É isso aí. Então, eu acho que esse é o fenômeno importante. Assim, ele é uma pessoa que tem a mais alta rejeição de todos os candidatos da terceira via, mas ele fez um bom governo. A educação andou muito bem em São Paulo, a questão de infraestrutura continua avançando bastante. Então, assim, mas tem uma coisa que, assim, que eu achei... Uma coisa... Você já foi no centro de São Paulo ultimamente? Sim. Tá parecendo a Califórnia isso daqui. Um monte de barraca, um monte de gente na rua, falta de segurança, o pessoal usando droga. Assim, não tem só... Não. Isso aí também... Me assustou. Porque e tem bastante coisa aí também do âmbito da prefeitura, né? Mas assim, o que eu acho o problema do João? O João tem uma enorme rejeição. E ele vai ter que lutar contra uma alta rejeição, que é uma batalha muito difícil, né? E a questão da rejeição tem a ver com uma pessoa que seus méritos de gestão não são traduzidos como isso está impactando e melhorando a vida das pessoas. Acho que esse é o grande drama que ele vai ter na campanha dele. Mas ele tem obra a apresentar, ele tem um track record aí para apresentar na campanha e que não é desprezível, não. Agora, eu acho que cada um tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Se a vantagem dele foi ter sido governador do estado de São Paulo, se a vantagem do Moro é ter sido... Um cara como ele teria da Lava Jato. Pela história. O meu desafio é me tornar conhecido.
mas eu tenho baixa rejeição. Então, para mim, a baixa rejeição é um ativo, para eles é um grande passivo. Em compensação, eles são muito mais conhecidos do que eu. Então, cada um tem um triunfo. E o legal que eu vejo na terceira via, que essa é a coisa mais importante, é como há diálogo entre todos nós. Como a gente conversa. Então, conversa sobre programa, conversa sobre proposta, conversa sobre o rumo da economia, do meio ambiente, etc. Então, assim, eu acho que esse é o começo do restabelecimento do diálogo. A terceira via está sendo obrigada a conversar para não deixar que o diálogo se perca aqui. Agora, eu acho que essa vai ser uma atitude ainda mais desafiadora para os dois líderes. Mostrar a grandeza do diálogo e não ficar só na esgrima do aumentar a polarização e o radicalismo. Por isso que eu estou dizendo, esse é o jeito que nós vamos nos diferenciar dos demais. Então, mas você não acha que essa história de terceira via já é algo negativo, que principalmente por ter tantos candidatos, pulverizou a terceira via hoje, cada vez mais candidatos aparecem aí, candidatos preparados, e que eu acho que enfraquece de maneira geral o desenho dessa suposta terceira via? E que é algo como se fosse uma alternativa, e vocês mesmos se colocam dessa forma? Não, a gente é a terceira via. Eles são líderes, né? Mas... Não, eu acho que cada um... confunde a cabeça do eleitor. Então, mas tem duas coisas. Primeiro que as pessoas agora vão começar a se apresentar e outras vão desistir no caminho, a gente sabe. No fundo, eu acho que quando chegar a hora da eleição, mesmo a terceira via... Você vai desistir? Eu não, mas nós vamos reduzir a uns 3, 4 nomes. Acho que é isso que vai acontecer. E tem outra coisa. E se o Lula continuar liderando as pesquisas do jeito que está, é bom que tenha muito candidato na terceira via para ter segundo turno, pelo menos, na eleição. Então, assim... mas é o que a gente falou, é muito início. Não consigo, de forma alguma. Então, eu acho que hoje, na fotografia de hoje, muito candidato na terceira via é bom para o Brasil, porque obriga a ter um segundo turno. Tá certo? Se amanhã o Lula começa a cair... a terceira via, o contexto muda. As pessoas têm que entender o seguinte: política é feita de acordo com o contexto. O contexto está mudando. Há 6 meses atrás, você achava que o candidato a presidente da República ia ser o Luciano Huck, o Lula não estava sequer colocado como candidato, estava preso ainda, né? Aí mudou o jogo. Então, o contexto vai mudando e vai mudar muito daqui até junho. E a gente tem que pensar que as convenções partidárias só serão em segunda quinzena de julho, 1ª de agosto. Até lá, tem muita mudança de novo. Então, assim, precisa ter tempo. Mas, enquanto nós temos esse tempo, vamos escutar as propostas. Vamos escutar o que cada candidato está propondo para tirar o Brasil dessa enorme recessão para a retomada da renda e do emprego. Porque é isso que as pessoas querem entender. Então, assim, é hora de ouvir mais e não tomar decisão. Você não precisa escolher o seu candidato a presidente da República agora. Tem que escolher, mas ouvir. E ouvir de verdade. E ouvir mesmo aqueles que você discorda. Porque isso vai ser fundamental. Ouvir que vai fazer você votar melhor. Você votar de forma mais consciente. Ouvir boas propostas é a melhor forma de educar o eleitor a fazer o bom voto em outubro. Você não precisa me dizer em quem, mas se for Lula e Bolsonaro no segundo turno, você vota? Ou você é daqueles que vai dizer que vai votar em branco ou nulo? Não, eu vou votar nulo. Porque eu acho que tem duas coisas. Primeira coisa, que é fundamental na política, você ter oposição responsável. E você tem que ter governo. E quando você discorda do rumo que o país está indo, você tem que fazer uma oposição responsável. E de aí, voltando aqui à questão do Partido Novo, como se faz uma oposição responsável? É o que você falou. O Novo apoiou as reformas liberais do governo, tornou-se crítico quando elas não saíram do papel, votou a favor da reforma da Previdência, votou a favor do marco do saneamento, mesmo sendo oposição ao governo. Isso é oposição responsável. O Brasil precisa tanto de bons governos como de uma boa oposição. E não essa oposição que sai metralhando e votando contra só para querer derrubar o governo. Não é assim que funciona. Então, se nós tivermos a continuidade da polarização, que eu acho ruim para o Brasil, não acho que isso é bom, acho que qualquer um que vence a eleição vai sair com o país metade dividido, achando que a eleição fraudou, não ganha, vai criar um problema grande. Então, eu acho que a gente precisa ter uma oposição consciente, ativa, para apoiar as medidas de interesse do país e ser crítico daquelas propostas que são contrárias ao interesse do país. Então, eu acho que você ser uma oposição responsável é tão importante quanto você ser um bom governante.
Esse é o grande desafio de todos, na verdade, porque é o crescente do voto nulo e branco. Fenômeno absurdo que está acontecendo, né? Isso tem a ver com uma coisa, né, Sérgio? É a obrigatoriedade do voto no Brasil, né? Se o voto não fosse obrigatório, 48% da população não votaria, como nos Estados Unidos. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente, que eu acho que essa polarização, no momento, é boa para o país, porque está fazendo com que as pessoas venham para o debate político, para que o cidadão venha para o debate político. Se não houvesse isso nesse momento, o cidadão não teria se mexido. Eu acho que se tivesse tudo muito morno, tudo muito simples, tudo muito acomodado, ou que o brasileiro tivesse realmente até passando uma situação confortável, o brasileiro não estaria tão engajado politicamente hoje. Eu acho que o engajamento político, ele pode acontecer assim, sem a radicalização da ideologia. É que a política é igual à igreja, ou você vai pela dor ou pelo amor. e normalmente as pessoas vão pela dor. Mas eu gostaria que as pessoas fossem pela política como um esforço coletivo para melhorar o país, sabe? Porque eu acho que é isso que falta hoje. E entender que na diversidade está a riqueza. Inclusive numa empresa, você quer ter diversidade de talento. No governo, você precisa ter diversidade de visão. Porque se você sempre traz pessoas para trabalhar com você, que pensa que nem você, concorda com você, você vai perder. Sem dúvida. Então é isso. E essa radicalização hoje, ela faz isso, que você só viva em tribos que pensam como você. E se você levantar a mão e falar, pô, você que coisa inteligente que aquele cara falou, pô, agora você não é mais do nosso lado, você mudou. Então, você é traidor. Você é traidor, então é complicado. Isso é muito ruim, isso empobrece o debate. E cada vez que você empobrece o debate, você enfraquece o Estado de Direito e prejudica o florescimento da liberdade. Felipe, a gente está chegando no final desse bate-papo, foi, eu acho que, bastante construtivo para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado aí pelo seu tempo, pela oportunidade de dividir aí um pouco aí das suas ideias, porque eu acho que é importante esse debate para que todos possam conhecer os nossos pré-candidatos e depois, né, possivelmente candidatos. Então, bem-vindo e espero que mais para frente a gente possa bater um novo bate-papo aqui. Com certeza, Sérgio, vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais esse Fortalcast. E até o próximo. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar, porque a gente precisa da sua audiência. Grande abraço.